Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos dar continuidade à leitura de Biologia da Crença. Este livro que tem mudado o nosso olhar para nós mesmos. A biologia de defesa da comunidade. Em organismos multicelulares, os padrões de crescimento e proteção são controlados pelo sistema nervoso, responsável por monitorar e interpretar os sinais do ambiente e estimular reações apropriadas. Em comunidades multicelulares, o sistema nervoso age como o líder da nação que governa os cidadãos. Sempre que surge um aviso de situação de ameaça ou de estresse no ambiente, sua função é alertar a comunidade celular. Na verdade, o corpo tem dois sistemas distintos de proteção, ambos vitais para a manutenção da vida. O primeiro é o que oferece proteção contra ameaças externas, chamado eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Quando não existe ameaça, ele permanece inativo e o crescimento é constante. Mas, quando o hipotálamo capta ameaças do ambiente, aciona imediatamente o eixo, enviando um sinal à glândula pituitária ou glândula principal, responsável pela organização dos 50 trilhões de células da comunidade. Para manter a segurança do sistema e lidar com as ameaças que surgem. Lembra-se do mecanismo estímulo-reação da membrana das células, as proteínas receptoras e executoras? As glândulas hipotálamo e pituitária são equivalentes. Assim como uma proteína receptora, o hipotálamo recebe e reconhece os sinais do ambiente, e a função da pituitária se assemelha à da proteína executora, colocando os órgãos do corpo em ação. Como resposta às ameaças do ambiente, a pituitária envia um sinal às glândulas endócrinas para que elas acionem e coordenem a reação fuga-luta do corpo. Esses estímulos atuam sobre o eixo HPA como uma reação em cadeia. A situação de estresse é registrada no cérebro, que faz o hipotálamo secretar um fator de liberação de corticotropina, CRF, que vai até a glândula pituitária. O CRF ativa hormônios específicos da pituitária, fazendo com que ela secrete e envie hormônios adrenocorticotrópicos, ACTH, para a circulação sanguínea. O ACTH segue então para as glândulas endócrinas, nas quais funciona um sinal para a emissão de hormônios endócrinos de fuga e luta. Esses hormônios de estresse coordenam as funções dos órgãos do corpo e nos oferecem condições psicológicas para lidar melhor com as situações de perigo. Uma vez soado o alarme do endocrinológico, os hormônios de estresse liberados na corrente sanguínea fazem com que os vasos sanguíneos do trato digestivo se contraiam, forçando o sangue, que fornece energia, a dar prioridade aos tecidos dos braços e pernas, para que possamos nos mover com mais rapidez. Antes de ser enviado às extremidades, esse sangue estava concentrado nos órgãos viscerais. A redistribuição dele resulta na inibição das funções relacionadas ao crescimento. Sem um fluxo regular de sangue, os órgãos reduzem ações vitais como digestão, absorção, excreção e todas as outras que envolvem o crescimento das células e a produção de reservas de energia. Portanto, o estresse compromete a sobrevivência do corpo ao interferir em suas reservas de energia. O segundo sistema de proteção do corpo é o sistema imunológico,
que protege o organismo das ameaças que surgem sob a pele, como as causadas por bactérias e vírus. Quando acionado, o sistema imunológico consome grandes quantidades de energia. Hipotálamo, pituitária, HCTH, adrenal aqui, que tal o timo, supressão do sistema imunológico, luta ou fuga. Os hormônios de estresse são produzidos aqui nas adrenais, em cima dos rins. Para se ter uma ideia da quantidade de energia gasta nesse processo, lembre-se de como você se sente fraco quando seu corpo é atacado por infecções como gripes e resfriados. Se o eixo HPA mobiliza o organismo a entrar em estado de luta ou fuga, os hormônios endocrinológicos inibem a ação do sistema imunológico para manter as reservas de energia. Na verdade, esses hormônios de estresse são tão eficazes na redução das funções do sistema imunológico que os médicos os injetam em pacientes que passam por transplantes para que seu sistema imunológico não rejeite os órgãos implantados. Mas por que o sistema endocrinológico inibe o imunológico? Imagine que você está em uma cabana no meio da savana da África e seu organismo foi atacado por uma infecção bacteriana que lhe causou uma forte diarreia. De repente, você ouve o rugido de um leão do lado de fora. Seu cérebro tende a tomar uma decisão rápida sobre qual ameaça deve ser priorizada. Não vai adiantar reagir às bactérias se o leão acabar devorando você. Então, o corpo interrompe a luta contra as bactérias e utiliza a energia para a fuga. No entanto, o uso do eixo HPA tem consequências. Ele interfere em nossa capacidade de combater doenças. Além disso, nossa capacidade de pensar com clareza também é afetada. O processamento de informações na parte anterior do cérebro, o centro da razão e da lógica, é significativamente mais lento que a atividade reflexa controlada pela parte posterior. Em situações de emergência, quanto mais rápido for o processamento, maiores serão as chances de sobrevivência do organismo. Os hormônios endocrinológicos contraem os vasos sanguíneos da parte anterior do cérebro, reduzindo suas funções. Além disso, os hormônios reduzem a atividade do córtex pré-frontal. O centro da ação consiste consciente e voluntário. Em uma emergência, o fluxo vascular e os hormônios ativam a parte posterior, fonte de reflexos que mantém e controlam de maneira mais eficaz os reflexos de luta ou fuga. Embora aumentem as chances de sobrevivência, os sinais de estresse podem causar um processamento mais lento da mente consciente e também a redução da inteligência. É um preço a se pagar. Takamatsu, 2003, Arnstein e Goldman Hackett, 1998. Goldstein, 1996. O medo mata. Lembra-se de que mencionei o choque de meus alunos no Caribe, quando apliquei aquele teste e eles não conseguiram sequer terminá-lo? O efeito provavelmente teria sido o mesmo se eu os tivesse colocado na presença de um leão faminto. E se tivessem ficado paralisados de medo no teste final, também não teriam sido aprovados. A verdade é que, quanto mais tensos ou com medo ficamos, menos inteligência demonstramos. Todo professor sabe que alguns alunos não têm bom perfil para testes. Basta estar na frente de uma folha de exame e suas mãos começam a tremer. Acabam indo mal simplesmente porque, em estado de pânico, não conseguem acessar as informações que seu cérebro acumulou cuidadosamente durante o semestre inteiro. O sistema HPA é um mecanismo brilhante
para momentos de estresse. Porém, não foi desenvolvido para ser constantemente ativado. No mundo de hoje, a maioria das situações de estresse que vivenciamos não tem um perfil físico e concreto ao qual podemos simplesmente reagir e continuar a viver normalmente. Somos constantemente perturbados por uma série de problemas não resolvidos em nossa rotina, em nosso trabalho e em nossa comunidade global. Não são situações que ameaçam diretamente nossa sobrevivência, mas que ativam o eixo HPA e resultam em níveis crônicos e elevados de hormônios de estresse. Para ilustrar os efeitos adversos de quantidades maiores e constantes de adrenalina no organismo, vamos usar o exemplo de uma corrida. Um time de maratonistas saudável e bem treinado se coloca na linha de largada. Quando ouvem o comando atenção, todos se agacham e ficam apoiados nas mãos e com os pés nos apoios. Ao segundo comando, preparar, seus organismos liberam hormônios de adrenalina que facilitam a reação de fuga e preparam os músculos para a árdua tarefa que os espera. Enquanto estão em posição de preparo, esperando o comando já, seus corpos antecipam o esforço. Em uma corrida normal, a tensão dura somente alguns segundos antes da largada. Mas imaginemos uma situação em que, por algum motivo, ninguém grita já, e os atletas têm de ficar esperando. Seus corpos estão preparados, seu sangue está cheio de adrenalina e a ansiedade de ouvir o comando começa a desgastá-los. E mesmo que estejam psicologicamente preparados para a espera, em alguns segundos eles podem entrar em colapso devido à tensão. Hoje, vivemos em um mundo no qual preparar é o comando principal. Um número cada vez maior de estudos e pesquisas mostra que nosso estado constante de tensão e vigília acaba afetando severamente nossa saúde. As situações estressantes a que estamos expostos em nosso dia a dia ativam constantemente o eixo HPA, preparando nosso corpo para a ação. Mas, como não estamos em uma competição esportiva, o estresse de toda a pressão, medo e preocupação não é liberado. A maioria das doenças humanas está relacionada ao estresse crônico. Segerstrom e Miller, 2004. Coupe e Hatley, 2004. McEwen e Lesk, 2002. McEwen e Seaman, 1999. Em um estudo interessante publicado em 2003 na Science, pesquisadores questionavam por que pacientes que utilizam medicamentos antidepressivos SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, como o Prozac e o Zoloft, não apresentam melhora imediata. É necessário um período de ao menos 2 semanas para que comecem a sentir os efeitos. O estudo revelou que pessoas com depressão apresentam uma surpreendente falta de divisão de células na região do cérebro chamada hipocampo, uma parte do sistema nervoso relacionada à memória. As células do hipocampo se renovaram e se dividiram à medida que os pacientes começaram a sentir as mudanças de humor causadas pelos medicamentos SSRI. Esse e outros estudos colocam em jogo a teoria de que a depressão é meramente o resultado de um desequilíbrio químico, que afeta a produção de elementos químicos monoamínicos de sinalização, mais especificamente a serotonina. Se fosse algo tão simples, as drogas de SSRI restaurariam o equilíbrio químico imediatamente após sua ingestão. Cada vez mais pesquisadores associam a inibição do crescimento neural pelos hormônios de estresse à depressão. Em pacientes com depressão crônica, o hipocampo e o córtex pré-frontal, o centro do raciocínio, encontram-se
fisicamente retraído. Uma revisão desse estudo publicada na Science informa: uma hipótese hoje considerada mais provável é a de que o estresse, e não a monoamina, seja a causa de sobrecarga do cérebro que leva à depressão. A personagem mais proeminente desta teoria é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, HPA. Holden, 2003. O efeito do eixo HPA sobre a comunidade celular reflete o efeito do estresse sobre a população humana. Imagine a humanidade na época da Guerra Fria, em que a possibilidade de um ataque nuclear dos russos rondava o tempo todo a mente dos norte-americanos. Assim como as células em um organismo multicelular, os membros da sociedade na época da Guerra Fria desempenhavam funções que contribuíam para o crescimento comum e interagiam relativamente bem. As fábricas produziam, as construtoras criavam novos prédios e casas, os supermercados vendiam alimentos e as crianças frequentavam a escola. A comunidade era saudável porque seus membros trabalhavam para um objetivo comum. Mas, de repente, uma sirene informando um ataque aéreo ecoa pela cidade. Todos param de trabalhar e saem correndo, procurando a segurança de um abrigo antiaéreo. A harmonia da cidade é alterada, enquanto os cidadãos, agindo em defesa da própria vida, vão em busca de proteção. Depois de 5 minutos, soa o alerta de que o perigo passou. Todos voltam ao trabalho e continuam sua vida em comunidade. Porém, o que aconteceria se todos corressem para o abrigo e a sirene de que o perigo passou não soasse? Todos permaneceriam nos abrigos indefinidamente. Quanto tempo resistiriam? O senso de comunidade ruiria diante da falta de água e alimentos. Todos morreriam, até mesmo os mais fortes, porque o estresse crônico debilita. A comunidade sobrevive a períodos mais curtos de estresse, como algumas horas em um abrigo antiaéreo, mas períodos muito prolongados inibem o crescimento das células e destrói o organismo. Outro exemplo da influência do estresse sobre a população é a tragédia de 11 de setembro nos Estados Unidos. Até o momento do ataque, o país vivia em estado de crescimento. Mas, no instante em que os terroristas agiram e as notícias se espalharam, todos se sentiram ameaçados. O impacto das declarações do governo, afirmando que poderia haver novos ataques, dispararam sinais endócrinos em todos os cidadãos, levando a comunidade de um estado de crescimento a um estado de proteção. Após alguns dias de medo constante, a vitalidade econômica do país foi tão afetada que o presidente teve de intervir. Para estimular novamente o crescimento, ele declarou: os Estados Unidos estão abertos a negociações. Mas levou algum tempo até os ânimos se acalmarem e a economia voltar ao normal. No entanto, até hoje os resquícios do terrorismo ameaçam a vitalidade do país. Como uma nação, deveríamos observar até que ponto o medo de futuros ataques terroristas ainda prejudica nossa qualidade de vida. De certa maneira, os terroristas conseguiram o que queriam, pois nos colocaram em um estado crônico de proteção. Sugiro a você que analise seus medos e a maneira como o comportamento de proteção afeta a sua vida. Quais medos impedem o seu crescimento? De onde eles vêm? São realmente necessários? São reais? Contribuem de alguma maneira para a sua vida? Vamos abordar com mais detalhes esses medos e de onde eles vêm no capítulo seguinte, sobre paternidade consciente. Se aprendemos a controlar nossos medos, podemos recuperar o controle de nossas vidas. O presidente Franklin D. Roosevelt conhecia a natureza destrutiva do medo e escolheu cuidadosamente suas palavras ao fazer à nação
uma declaração sobre a Grande Depressão e a Guerra Mundial. Não temos o que temer a não ser o próprio medo. Portanto, deixar de ter medo é o primeiro passo para se viver de maneira mais completa e feliz. Capítulo 7. Paternidade consciente. A função de engenharia genética dos pais. A paternidade é crucial. Você provavelmente já ouviu o argumento sedutor de que, uma vez que os pais depositem seus genes nos filhos, podem ficar tranquilos com relação a eles. Basta não maltratá-los, mantê-los alimentados e vestidos e deixar que os genes pré-programados os guiem. Essa teoria permite aos pais continuar tendo a mesma vida que tinham antes de ter os filhos. Basta deixá-los em uma escola ou aos cuidados de uma babá o dia todo. Perfeito para os mais ocupados e preguiçosos. Também é uma teoria interessante para mim, que tenho duas filhas com personalidades radicalmente diferentes. Costumava pensar que isso acontecia porque elas tinham herdado pares de genes diferentes no momento da concepção. Um processo de seleção do qual a mãe delas não tomou parte. Afinal, eu pensava, se elas cresceram no mesmo ambiente, o motivo da diferença só poderia ser a natureza, genes. Hoje eu sei que a realidade é muito diferente. As novas descobertas da ciência confirmam o que nossos pais já sabiam havia muito tempo, que os pais fazem toda a diferença, por mais que o mercado esteja cheio de livros que digam o contrário, como afirma o Dr. Thomas Verne, pioneiro na área de psiquiatria pré-natal e perinatal. As descobertas reveladas por estudos e textos de especialistas durante a última década estabelecem, sem a menor sombra de dúvida, que os pais exercem grande influência sobre as características físicas e mentais de seus filhos. Verne e Kelly, 1981. Verne afirma que essa influência se inicia não após o nascimento, mas antes. Quando mencionou pela primeira vez que a criança é influenciada já no útero em seu livro The Secret of the Unborn Child, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, publicado em 1981, as evidências eram preliminares e os especialistas se mostraram céticos. Como os cientistas pensavam que o cérebro humano não começava a funcionar senão após o nascimento, presumiam que as crianças não tivessem memória nem sentissem dor. Afinal, segundo Freud, criador do termo amnésia infantil, a maioria das pessoas não se lembra do que passou em sua vida antes dos 3 ou 4 anos de idade. No entanto, psicólogos e neurocientistas estão desbancando o mito de que crianças pequenas não se lembram, não aprendem e que os pais são meros espectadores do desenvolvimento dos filhos. O sistema nervoso de fetos e crianças tem habilidades sensoriais e de aprendizado muito amplas, e um tipo de memória que os neurocientistas chamam de memória implícita. Outro pioneiro em psicologia pré e perinatal, David Chamberlain, declara em seu livro The Mind of Your Newborn Baby, A Mente do Recém-Nascido: a verdade é que a maioria de nossos conceitos sobre crianças era falsa. Elas não são simples seres, mas sim criaturas complexas com pensamentos também complexos e que desafiam a idade. Chamberlain, 1998. Essas criaturas tão pequenas e complexas têm uma vida no útero que influencia profundamente seu comportamento e sua saúde. A qualidade de vida no útero, nosso primeiro lar, programa nossa suscetibilidade a doenças coronárias, ataques cardíacos, diabetes, obesidade e diversos fatores de nossa vida após o nascimento, afirma o Dr. Peter Nathaniels em Life in the Womb, The Origin of Health and Disease, 1999.
A vida no útero, a origem da saúde e das doenças. Recentemente descobriu-se haver uma ligação estreita entre distúrbios crônicos comuns em adultos, como osteoporose, oscilação de humor e até mesmo psicose, e as influências sofridas em seu período pré e perinatal. Gluckman e Hanson, 2004. Reconhecer o papel do ambiente pré-natal no desenvolvimento de doenças força os cientistas a reconsiderar o determinismo genético. Nathaniel declara: há grandes evidências de que a programação da saúde e também do desempenho mental e físico de uma pessoa em relação às condições de sua vida no útero é tão importante quanto dos genes ou até mais. Miopia genética é o termo que melhor descreve a visão científica de que nossa saúde e nosso destino são controlados apenas pelos genes. Ao contrário do fatalismo relativo da miopia genética, compreender os mecanismos que controlam a qualidade de vida no útero pode nos permitir melhorar o início da vida de nossos filhos e dos filhos deles. Os mecanismos de programação a que Nathaniel se refere são os mecanismos epigenéticos que já mencionei, responsáveis pelos estímulos ambientais que controlam a atividade genética. Nathaniels afirma que os pais podem melhorar o ambiente pré-natal de seus filhos. Ao fazer isso, estão agindo como engenheiros genéticos. Claro, a ideia de que os pais podem transmitir modificações genéticas de sua vida aos filhos vai contra o darwinismo. Nathaniels é um dos bravos cientistas que mencionam abertamente o nome de Lamarck. A passagem transgeracional de características por meio de processos não genéticos existe. Lamarck estava certo, embora os mecanismos dessa transmissão fossem desconhecidos em sua época. A capacidade de resposta dos indivíduos às condições ambientais captadas por sua mãe antes de seu nascimento lhes permite aprimorar seu desenvolvimento genético e fisiológico e se adaptar melhor às projeções do ambiente. A mesma flexibilidade epigenética humana que permite a melhora e o desenvolvimento da qualidade de vida pode ter influência negativa e levar a uma série de doenças crônicas que se manifestam com a idade, caso o indivíduo enfrente circunstâncias difíceis em termos nutricionais ou ambientais durante o período fetal e neonatal de seu desenvolvimento. Bettenson, 2004. As influências epigenéticas continuam após o nascimento da criança, pois os pais exercem muita influência durante o seu crescimento. Pesquisas recentes e fascinantes sobre o assunto revelam a importância da influência positiva dos pais no desenvolvimento dos filhos. Para o cérebro em crescimento de uma criança, o mundo social oferece experiências importantes que configuram a expressão dos genes que determinam como os neurônios se conectam para criar as redes neurais que dão origem à atividade mental, declara o Dr. Daniel J. Siegel em The Developing Mind, a mente em desenvolvimento. Em outras palavras, as crianças necessitam de um ambiente positivo para ativar os genes que tornam o cérebro saudável. Os pais, segundo revelam essas pesquisas, continuam a agir como engenheiros genéticos mesmo após o nascimento de seus filhos. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, desse mergulho, nesse mundo microcósmico que é o nosso corpo, as nossas células e macrocósmico que é a nossa mente. Um beijo no seu coração e espero que esse não seja o seu primeiro dia de leitura. Se for, não deixe de comentar para que eu te mande a playlist e você possa acompanhar desde o início. Aproveite e já se inscreva nesse canal, deixe o seu like e envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta
desse tipo de assunto que expande a mente. Beijo no coração e até a próxima leitura.